Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a configurar as cotas de volumes e pastas no gerenciador de recursos do servidor de arquivos do Windows Server 2008 R2. Bom, qual é o nosso objetivo? Vamos trabalhar com cotas de pasta ou volume. Tá? A cota ela permite definir limites no espaço que é fornecido para um volume ou uma pasta, de modo que os usuários vão gravar arquivos nessa pasta, por exemplo, mas somente até um determinado limite. Então, o usuário não pode gravar a quantidade que ele quiser de arquivos. Vai existir um limite em megabytes ou em gigabytes para a quantidade de dados que poderão ser gravados naquela pasta pelos usuários. Legal? Um recurso excelente para impedir que os usuários entupam o servidor de arquivos, tá? Porque você configura o limite por pasta. Então, o usuário vai tentar gravar o arquivo na sua pasta, ele vai conseguir, mas somente até aquele limite pré-definido pelo administrador. Tá? Então vamos ao trabalho. Para começar, eu vou clicar em iniciar aqui no meu servidor, ferramentas administrativas, e vou até o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, que está aqui. Tá? Lembrando que esse recurso, esse serviço de função, na verdade, já foi instalado anteriormente. Vocês viram isso na videoaula sobre triagem de arquivos. Então, se você está com dúvida de como instalar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos, volte até a videoaula de triagem de arquivos, que lá a gente ensina a fazer essa tarefa também. Tá? Então, vamos abrir o gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Está lá. Gerenciamento de triagem de arquivo aqui do lado esquerdo, a gente já viu na outra aula. E aqui em cima você tem o gerenciamento de cota. É com esse item que a gente vai trabalhar nessa aula. Então vamos expandi-lo. Veja que nós temos dois subitens, modelos de cota e as cotas propriamente ditas. Vamos dar uma olhada rápida nos modelos de cota. Então clique em modelos de cota e aqui no centro aparecem as cotas disponíveis. Tá? Você tem aqui 4 colunas, modelo de cota, limite, tipo de cota e descrição. Modelo de cota é o nome do modelo. Tá? Quando a gente criar o nosso próprio modelo, vai aparecer o nome dele aí também. Então você tem, por exemplo, limite de 100 megabytes, limite de 200 megabytes com extensão, limite estendido de 250 megabytes, monitorar compartilhamento e assim por diante. Há alguns modelos de cota pré-definidos. Na coluna limite, é o limite daquela cota. Até quanto de dados o usuário vai poder gravar numa pasta que tenha essa cota aplicada. Então 100 megabytes, 200, 500, 200 gigabytes e por aí vai. E o tipo de cota? Temos duas, rígida e suave. Qual a diferença entre rígida e suave? A cota rígida, ela não permite que o usuário grave mais nenhum único byte quando o limite for excedido. Então, se o limite é de 100 megabytes e o usuário gravou 100 megabytes, ele não consegue gravar mais nada lá dentro. Já a cota suave, ela permite que o usuário continue gravando arquivos. Tá? É um tipo de cota que é usado para monitoramento. Então, se o usuário ele ultrapassa o limite, ele consegue gravar arquivos. Porém, essa atividade vai ficar registrada num log. Tá? Veja que as duas cotas do tipo suave que nós temos aqui são usadas para monitoramento. Monitorar compartilhamento e uso de volume. Tá? E a coluna da descrição está sem nada. Não foi acrescentada nenhuma descrição a essas cotas padrão. Legal? Bom, além dos modelos existentes, por exemplo, o modelo de 100 megabytes, que a gente vai dar uma olhadinha, clique duplo, ele abre a janelinha das propriedades do modelo. Tá? Então, limite de 100 megabytes, você tem que copiar propriedades do modelo de cota opcional. Quando você criar o seu próprio modelo de cota, se você o desejar, você pode copiar as principais propriedades desse novo modelo de um modelo pré-existente. Assim você não precisa configurar tudo nesse novo modelo que você cria. Você só altera para personalizar o seu modelo. Mas isso é opcional, você pode criar ele totalmente do zero se você quiser. Tá? Aqui você dá um nome para o seu modelo, limite de 100 megabytes, por exemplo. Coloca a descrição do modelo, que é opcional. E aqui em limite de espaço, você digita o limite. Qual é o limite? No caso aqui, 100 megabytes. Clicando na setinha, você vê que você pode criar modelos com limite em kilobytes, megabytes, gigabytes ou até terabytes. Tá? Então basta digitar o tamanho do limite aqui e
escolher a unidade. Cuidado para não escolher a unidade errada, hein? Já vi pessoas tentando configurar um limite de 10 GB e escolhendo megabytes sem querer. O que acontece? O usuário não consegue gravar praticamente nada no servidor. Ou ao contrário, quero configurar um limite de 500 MB e escolho 500 GB sem querer. Você liberou praticamente o disco todo para o usuário. Tá? E aqui você escolhe cota fixa ou cota flexível, que na verdade são sinônimos para rígida e suave. Então a cota fixa não permite mais que o usuário acrescente arquivos depois de exceder o limite. E a cota flexível, ele consegue exceder o limite, consegue continuar digitando, gravando seus arquivos, e ela é usada para monitoração. Legal? E aqui na parte inferior você tem os limites de notificação. Tá? A notificação é assim: quando o usuário excede um limite X, o administrador pode ser avisado a respeito dessa exceção e um log pode ser gravado no sistema, mas o usuário continua gravando os arquivos até um segundo limite, que vai ser o limite Y. O limite Y é o limite final. Se o usuário exceder aquele limite, não consegue mais gravar. Então você pode ter dois limites: o limite da cota em si, né, que você utiliza para impedir o usuário de continuar gravando arquivos, e o limite de notificação, que é um limite um pouco abaixo, que é só para avisar o usuário que ele está chegando próximo do limite total. Legal? Então aqui você tem os limites no 85%, 95% e 100%. Então para esse modelo de cota, se o usuário preencher 85% do espaço, já é enviado um e-mail. Se preencher 95%, e-mail e log de eventos. Se chegar em 100%, outro e-mail e outra entrada no log de eventos. E claro, se a cota for fixa, a partir daí o usuário não consegue gravar mais nada no computador. Legal? Então essas aqui são as configurações dos modelos de cota, dos atuais. Nós vamos criar o nosso modelo de cotas. Então, vou fechar aqui. Como é que eu crio um modelo de cotas novo? Botão direito, em modelo de cota, criar modelo de cota. Bem simples. Então, dou um clique. Ele abre a mesma janelinha que a gente viu anteriormente, só que vazia. Tá? Bom, então eu não vou copiar as propriedades de um modelo existente, tá? Não vou clicar nesse botão. Eu vou dar um modelo para esse limite. É sempre legal dar um nome para o modelo condizente com o que o modelo faz. Então, se o meu modelo ele limita o uso do disco ou da pasta em 100 MB, não vai escrever cota 01, tá? Cota 02, porque depois você não vai lembrar do que se trata essa cota. Então, sempre escreva um nome aqui que exemplifica exatamente o que faz a cota. Por exemplo, limite de 10 MB. Eu vou criar uma cota de exemplo para a gente ver aqui na aula, com um limite de 10 MB. Eu vou aplicar numa pasta. Então, quando o usuário tentar gravar arquivos, até 10 MB vai. De 10 MB em diante, ele não consegue mais. Vou colocar uma descrição. Esse limite é para testes em aula. Legal? E agora estabeleço o limite. 10 MB. Escrevo 10 e a unidade megabytes. Tá? Vai ser uma cota fixa. Eu não quero que o usuário exceda esse limite. Tá? Então eu vou deixar como cota fixa. E o limite de notificação, para a gente adicionar, é só clicar nesse botão, adicionar. Então eu clico em adicionar. E ele abre essa janelinha para você configurar o seu limite de notificação. Tá? Bom, gerar notificações quando o uso alcançar X%. O padrão é 85%. Tá? Então eu vou aceitar esse padrão aqui de 85%. E não vou configurar para ele enviar e-mail porque eu não tenho servidor de e-mail aqui. Mas em log de eventos, é legal você marcar enviar aviso para log de eventos. Tá? Assim, lá no log de eventos vai ficar registrado que o usuário X ele passou 85% já do uso da cota. Legal? Se você quiser que ele execute um comando, é só clicar na aba comando, marcar para executar o comando e especificar qual é o comando ou o caminho do script. E se você quiser que ele gere um relatório, mesma coisa, basta marcar gerar relatório e ele vai gerar um dos relatórios aí. Legal? Então marcou relatório, você escolhe o tipo de relatório.
Tá? Por exemplo, eu quero que ele gere um relatório de uso da cota, então eu vou marcar o uso da cota. Legal? Então, beleza. Ok. Está criado meu limite de notificação. Isso tudo vai para esse modelo de cota. Tá? Então, vou dar um OK. Enter. Está criado lá o limite de 10 megabytes. Tá? Modelo de cota, o limite, o tipo é rígida e está a minha descrição aqui. Se você precisar editar o modelo de cota, clique duplo e ele vai abrir. Tá? Bom, eu criei só um modelo de cota. Esse modelo vai ficar armazenado aqui no meu sistema para quando eu quiser utilizar. Mas eu não apliquei essa cota em nenhuma pasta ainda. Então agora eu vou clicar aqui no item cotas, embaixo de gerenciamento de cota, tá? Para poder aplicar essa cota a uma pasta específica ou a um volume. Na verdade, você já tem duas cotas aqui sendo aplicadas a volume. Uma ao volume C dois pontos e outra ao meu volume M dois pontos, que é meu volume de backup. Essas duas cotas aqui, elas são cotas de monitoramento. Como é que eu sei disso? Olha o tipo, suave. Tá? Então ela permite que você continue gravando arquivos. Tá? Só que ela vai registrar em log essa atividade. São cotas de monitoramento que foram criadas durante a instalação do gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Você vai lembrar que durante o assistente de instalação, em uma das telinhas ele pergunta: marque os volumes que você deseja monitorar. E nós marcamos C e M. Então eles estão aparecendo aqui agora. Tá? Então já temos a porcentagem usada para cada um deles, qual o limite, tá, de uso e o tipo. Tá? Só que o tipo é suave, eu consigo continuar gravando o arquivo se tiver ainda espaço em disco. Legal? Essas são cotas aplicadas ao volume padrão do sistema. Agora eu vou criar uma cota específica para uma pasta do meu sistema, para poder testar com o usuário depois. Então, em cotas eu vou com o botão direito, clico em criar cota. Muito bom. Está aqui a janelinha criar cota. Primeira configuração, mais importante, caminho da cota. Você vai indicar onde essa cota será aplicada. Então eu vou clicar em procurar. E eu tenho aqui uma pasta chamada teste de cotas, que eu criei anteriormente. Tá? Fica dentro de C2 pontos. Então eu vou aplicar essa cota na pasta teste de cotas. Se você não tiver essa pasta aí no seu sistema, crie uma pasta na área do trabalho, em C2 pontos, onde você quiser, para você poder fazer esse teste. Tá? Então seleciono o teste de cotas. Ok. Está aí o caminho. Essa pasta já está compartilhada na rede, os usuários já têm acesso a ela e podem gravar arquivos aí irrestritamente. Mas a partir do momento que eu criar essa cota, o limite vai ser 10 megabytes. Tá? Bom, criar cota no caminho, eu vou deixar marcado para criar nesse caminho. Tá? Aqui embaixo eu tenho como você deseja configurar as propriedades dessa cota. Então aqui derivar propriedades deste modelo de cota. Então eu vou selecionar nessa lista o modelo de cota que eu criei, que é esse aqui, ó, limite de 10 megabytes. Aí aparece aqui embaixo qual que é o limite. Modelo de origem, limite de 10 megabytes, o limite 10 MB rígida. Notificação, tem a notificação 85% com log de eventos e gera relatório. Legal, né? É isso. Se você quiser definir uma propriedade personalizada para essa cota em particular, você pode marcar aqui, definir propriedades personalizadas, clicar em propriedades personalizadas, que é esse botão, e aí você altera, né, as propriedades daquele modelo de cota em particular. Nesse caso eu vou utilizar o meu limite anterior de 10 megabytes. Tá? Feito tudo isso, eu clico em criar. Legal. Tá criado o meu modelo de origem e aplicado em teste de cotas. Legal? Ó, tipo de cota rígida, limite 10 megabytes. Porcentagem usado 0. Minha pasta está vazia. Tá? Bom, agora a gente vai testar. Está criada a cota, vamos testar. Então eu vou fechar aqui essa janelinha. Vou lá para a minha máquina cliente, efetuar logon com um usuário qualquer. E vou tentar gravar arquivos nessa pasta do servidor, pela rede. Legal? Então, vamos lá para a nossa máquina cliente. Bom, então estamos aqui na máquina cliente. Eu vou efetuar logon como usuário Fabio.reis. Opa, senha errada. Legal, efetuando o logon.
logar no meu domínio. E agora eu vou tentar copiar arquivos para a pasta de rede lá do servidor. Tá? Nós temos lá a pastinha teste de cotas, que vamos utilizar para aplicar esses modelos de cotas. Então tá aí, fizemos nosso logon no domínio, a partir da minha máquina cliente. Tá? Eu tenho aqui dois arquivos. Eu tenho um relatório de texto, um arquivo pequeno, tá? 125 KB de tamanho, bem pequenininho. E tenho um arquivo executável, tenho um setup do Firefox, 19.4 MB. Como o nosso limite de cota lá é 10 MB, então o relatório, que é bem pequenininho, deve ser gravado tranquilamente na pasta de rede, mas esse arquivo de instalação do Firefox, ele deve ser rejeitado, porque ele excede a cota. Então, vamos ver o que acontece. Primeiramente, eu vou acessar a pasta de rede. Então, vou iniciar, executar, /srv, sem o nome do meu servidor, /teste cotas. Então, vamos acessar a pasta pela rede. Tá aí, tenho acesso à pasta. Tá? Vou deixar a pasta aqui no cantinho. Agora, vamos pegar esse arquivo relatório de texto, pequenininho, e vamos gravar no servidor. Então, beleza. Gravamos o arquivo com sucesso. Legal? Agora, vamos tentar fazer o mesmo com essa instalação do Firefox, que tem 19 MB. Então, vou copiá-lo para a pasta do servidor. Olha lá. Erro ao copiar arquivo ou pasta. Não é possível copiar Firefox, Setup 19.0, espaço livre em disco insuficiente. Então, não tem espaço. O máximo que cabe lá são 10 MB, por conta da cota. Firefox tem 19, não consigo gravar. Legal? Então, a cota foi aplicada com sucesso a essa pasta e os usuários não conseguem gravar mais do que 10 MB mais nela. Legal? Então, ok. Voltamos para o meu Windows Server. Está aqui. E é isso aí. Então, espero que tenha ficado claro esse assunto de cotas, como criar uma cota, aplicar numa pasta, tá? Para impedir os usuários de gravarem muitos arquivos no servidor. Tá? E é isso aí. Obrigado por assistir a essa videoaula. Nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais, pessoal.